É tempo de atravessar, e a minha pergunta para você hoje é: você está preparado? E pastora, por que dessa temática? Porque nós estamos completando 53 anos dessa casa poderosa, dessa casa santa, dessa casa grande, desse nascedouro de profetas, e Deus tem algo para nos dizer. Se nós achamos que vivemos muita coisa boa até aqui, nós viveremos coisas ainda maiores, coisas ainda melhores e coisas extraordinárias. E nesse mês de setembro, nós estaremos em jejum, oração, jornada espiritual, para nós vivermos o incrível. Eu estou pronta, você está pronto? Nisso eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Você que se assentou, se tiver condição física, se coloque de pé. Você que está em casa, se coloque de pé. Eu gosto dessa posição. Posição de quem está pronto. Êxodo capítulo 3. Feche os seus olhos conforme você for achando. Já vá agradecendo no seu espírito. Já vá glorificando. Já vá sentindo que algo já moveu lá em cima. Algo já está acontecendo, algo já está fluindo. Você que já abriu, vá agradecendo, vá bendizendo. Deus está fazendo, Deus está movendo, Deus está no nosso meio, Deus está trabalhando, Deus está levantando. Tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos encerra, tudo aquilo que foi definido na nossa vida, que é contra a palavra de Deus, vai ter que recuar, vai ter que sair, vai ter que retroceder. Aqueles a quem nós achamos, aquelas forças que nós achamos que são forças maiores do que a nossa, vão ter que ceder. A mão poderosa de Deus está sobre nós. Comece a glorificá-lo, comece a sentir. Deus gosta de ouvir o clamor do seu povo. Vamos, abra sua boca, vamos. Clamor é pedido de socorro, clamor é pedido espiritual, clamor é reconhecimento de que precisa. Comece a clamar e bem dizer: Deus, eu preciso dessa palavra. Deus, eu quero saltar para o novo. Deus, eu preciso desse alimento espiritual. Deus, eu quero. Deus, me ouve. Deus, me faça te ouvir, me faça te ver. Deus, eu sinto que o Senhor tem algo extraordinário. Eu sinto que eu não tenho vivido aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu quero viver. Eu quero viver. Eu sinto que o Senhor está fazendo. Por isso eu já agradeço por essa palavra. Eu já agradeço por essa ministração. Eu já recebo esse mover. Eu já sinto essa glória. Eu já me abro, Deus. Eu me abro, Deus. Começa a dizer para Deus: eu me abro, eu me abro, eu me abro. Eu recebo. Pode falar que o teu servo e a tua serva ouve. Pode dizer: eu estou na sua conexão, eu estou debaixo da sua orientação. Meu Pai, nenhuma resistência espiritual, quer venha por desânimo, quer venha por cansaço, quer venha, meu Pai, por desorientação espiritual, em nome de Jesus, como autoridade dessa casa, eu repreendo toda distração, eu repreendo todo cansaço que tira a atenção do teu povo, eu repreendo, meu Pai, toda mágoa, a amargura, meu Pai, tudo aquilo que oprime, quer tirar o teu povo de receber a tua palavra. Não, o teu povo, meu Pai, é fortalecido no Senhor e na força do teu poder, se alimenta do pão do céu e tem força para caminhar para o extraordinário. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Então o Senhor lhe disse: por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito para uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura. É onde habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim.
E eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Glorifique a Deus. Bendiga ao Senhor e tome o seu lugar. Se tem uma história que nos últimos meses tem me intrigado, é uma história que eu constantemente conto para minha filha. É uma ficção, é uma produção literária, que diz muitas verdades através de outros jeitos. Pastora, que história é essa? É a história do patinho feio. Eu não sei se você já ouviu, mas eu vou te lembrar mais ou menos do enredo da história. Uma pata tem 5 ovinhos, lindinhos. Nascem 4 patinhos amarelinhos, fofinhos. Patinho é bonitinho, né, gente? Quando nasce é bonitinho, amarelinho, uma gracinha. Mas um patinho, um suposto patinho, nasce horroroso. E mãe, né, vê profeticamente, olha para aquele horroroso e fala assim, não, vai que cola, uma hora ele fica bonito, né? Uma hora ele vai parecer mais pato. Só que os anos se passaram e aquele pato feio não ficava bonito de jeito nenhum. Ele era maior do que todos, ele era desengonçado, ele era desproporcional. É igual adolescente, né? A gente vira adolescente, uma fase da vida. O pé cresce na frente, o nariz cresce na frente, a gente fica meio desorientado. É mais ou menos isso. E os outros patos olhavam para ele e bulinavam ele. Você é horroroso. Você é o pato mais feio do mundo. E ele sofre, sai. E ele descobre uma coisa extraordinária. Ele não era pato, ele era um cisne. O ovo dele foi parar ali por acaso. Mas ele precisa sair da onde ele está, daquele mundo qual ele estava. Ele precisa, na verdade, ser expulso para entender que a natureza dele não era aquela e que o lugar que ele deveria habitar não era aquele. Ele não foi feito para fazenda, ele não foi feito para ficar nadando, olhando para baixo, ele foi feito para voar. Mas ele precisa sair de onde ele está. E por que essa história me intriga? Porque na minha cabeça não cabe como que ele, percebendo que ele é diferente, que tudo vem contra ele, ele não toma uma postura. Ele não percebe que ele não pertence àquele lugar. E sabe por que ele não percebe? E aí vem a minha resposta para essa indagação, porque ele está acomodado. Ele nasceu ali, conheceu aquele mundo e ele se acomoda. Ele percebe que ele não cabe ali. Ele percebe que tem algo errado. Ele vê as coisas piorando em volta dele. Ele está sendo expulso de lá. Mas é só isso aqui que eu conheço, né? Ele está acomodado naquela situação. E ele precisa sair para entender para que ele foi criado. E isso é um grande problema. Acomodação. Acomodação, ela nos encerra. Por quê? Porque durante um tempo, o ambiente qual nós estamos vivendo, a visão que nós temos, a realidade que nós vivemos, ela pode ser muito útil, ela pode ser muito agradável, ela pode ser muito confortável e ela pode até momentaneamente ser um tempo de Deus para a nossa vida. Mas não significa que ela é o lugar o qual nós devemos habitar. Ela pode formatar a nossa mente para a gente viver igual pato, sendo que a gente nasceu para voar. A realidade que nós vivemos se torna uma acomodação, uma mentalidade, um jeito de pensar, pode encerrar a gente numa situação de escravidão. A gente vive, sente que tem algo errado, sente que aquela coisa boa passou, sente até que não dá mais, mas o mundo lá fora, as situações que a gente desconhece, desafiam a gente precisa do estado de acomodação. E às vezes, a gente tem que ser expulso daquela situação que antes era confortável, para a gente perceber e ver quem a gente realmente é, para onde nós devemos caminhar e qual é a visão que Deus tem para a nossa vida. Mas para isso, é preciso ter coragem. Coragem de enfrentar o novo. Coragem de enfrentar as oposições. E esse texto nos ajuda a pensar sobre isso. Israel estava no Egito.
estava no Egito? Vocês lembram da história de José? José foi levado escravo para o Egito. Lá José prosperou. Lá José perdoou, reconciliou com seus irmãos. E depois de toda aquela história, todo aquele movimento de perdão, a terra de Canaã, toda a redondeza daquela terra tem fome, mas o Egito tem provisão por causa da mão de Deus na vida de José. José recebe uma revelação espiritual, é colocado num lugar de poder para prover para aquele povo, mas também para prover para a sua família. Ele diz para o seu pai, para os seus irmãos e para todas as pessoas da família, 70 pessoas mais ou menos, igual algumas famílias aqui da igreja, né? Quando reúne, é só algumas pessoas, você chega lá, a casa está cheia. 70 pessoas vêm para o Egito. Lá no Egito eles ganham um pedaço de terra. Lá eles prosperam, lá eles comem, lá eles se fortalecem. O tempo de escassez e de fome não pega Israel, não diminui Israel, não acaba de Israel. Por quê? Porque Deus proveu o Egito para eles, através de José. E foi muito bom, foi muito bom. Só que conforme as gerações foram se passando, o problema da acomodação começa a surgir. Porque Israel fica no Egito 430 anos. Mas isso aqui está ótimo. Para que nós vamos para uma outra terra? O pasto está verde. As águas são boas. A gente fica aqui. Tinha uma palavra de... Deus tinha falado que tinha uma terra para a gente. Mas deve ser aqui. Aqui está ótimo. Aqui está ótimo. O tempo de Deus é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Até que no capítulo de número 1, se levanta um rei, um faraó, que não conhece José, não conhece a família de José, e olha para Israel como uma ameaça. Porque naquela terra eles prosperaram tanto, e eles fortaleceram tanto, que eles se tornaram numerosos. E esse faraó olha e fala: opa, gente estrangeira na minha terra, está multiplicando, está fortalecendo. Quando vier um exército inimigo, eles vão se levantar contra nós e vão nos oprimir. O que faremos então? Nós vamos escravizar, amargar, oprimir e fazer sofrer. Nós vamos usar da coerção, da intimidação, da violência, da escassez para reduzir esse povo. Nisso, nós percebemos que existem situações da vida da gente que até o tempo que nós vivemos, o lugar que Deus nos colocou foi provisão de Deus. Mas chega um momento que a gente tem que começar a ser expulso daquela situação, jogado fora daquela situação, incomodado naquela situação, para a gente perceber uma coisa: Deus usou esse tempo, Deus usou essa visão, Deus usou esse ambiente. Mas não é aqui que Deus deseja que eu esteja. Não é para cá que Deus me fez vir. Não é aqui que eu tenho que me assentar, fazer daqui a minha terra. E aí vem o problema, vem a tribulação e vem as circunstâncias. E nessas horas, os crentes falam o quê? É o diabo. É o diabo que está se levantando contra mim para poder me tirar de uma situação de conforto. Só que não era. O que estava acontecendo de incômodo para Israel era o jeito que tinha para fazer eles se levantarem daquela situação. O Egito serviu para você, mas não é para você. As situações mudam, os tempos mudam, as pessoas mudam. Ei, é hora de mudar também. É hora de levantar o acampamento. Por isso o incômodo vem. Você já se perguntou por que você está enfrentando tanto problema na sua vida? Tem certeza que é uma ação diabólica contrária? Você não tem certeza que, de repente, é um movimento espiritual do céu para te levantar de onde que você está, que lugar onde você está não é para você estar? Foi isso que aconteceu com Israel. Ele começou a oprimir o povo, e sabe o que aconteceu? Quanto mais Faraó oprimia, mais o povo prosperava. Porque quando nós estamos debaixo da orientação de Deus, porque Israel então começa a buscar Deus,
o mal, a circunstância, a dificuldade, ela pode até se agravar, mas nós não desanimamos, nós não nos prostramos. Deus está trabalhando a favor do seu povo, nós nos fortalecemos. As circunstâncias difíceis, elas só têm um poder na nossa vida quando nós estamos debaixo de Deus: nos fortalecer, nos fazer mais fortes e nos fazer mais firmes. Nisso, no calor daquela situação, Israel começa a fazer então algo muito importante: clamar. Não está bom. Está ficando difícil. Está ficando complicado. Nossos filhos estão morrendo. A situação está ficando muito apertada. Meu patrão não larga do meu pé. É chibata, é suor, é sangue. E são crentes, né, gente? A gente começa a orar quando o quê? Quando o negócio fica feio. Infelizmente. Ou só eu debaixo desse céu? Quando o negócio aperta, a gente lembra que existe um Deus no céu. A gente lembra que existe uma palavra proferida sobre a nossa vida. E Israel vai para o joelho e começa a clamar. E aqui eu quero explicar para você o que significa clamor. Clamor é literalmente gritar. O seu filho clama por você o dia inteiro. Mãe, mãe, pega não sei o quê. Mãe, é isso. É nós espiritualmente olharmos para o nosso pai e fazermos como criança: pai, me ajuda. Pai, eu não estou dando conta. Pai, socorro. Pai, eu não posso contra o varal. Pai, o povo começa a clamar. E o que o clamor produz? O clamor nos faz reconhecer que o lugar que nós estamos, a situação que nós estamos, não é de Deus para a nossa vida. Quando nós começamos a clamar, nós começamos a reconhecer que a situação que nós vivemos, de sofrimento, de dor, de opressão, não é desejo de Deus para a nossa vida. E quanto mais eu clamo, mais o negócio fica difícil. Ou você nunca enfrentou uma situação dessa? Pastora, quantas vezes eu ouço essa frase? Pastora, eu vou parar de orar. Eu vou parar de jejuar. Eu começo a orar e eu começo a jejuar. O diabo levanta contra a minha vida. O diabo não levanta, meu irmão. Ele está sempre de pé. Você que se levantou e passou a ver aquilo que está acontecendo. Israel começou a clamar e começou a perceber: peraí. Foi bom, foi útil, foi um tempo favorável de Deus, o pasto é legal, a água é boa, mas Deus fez uma promessa. Não é essa a palavra de Deus para a minha vida. Não é Egito o meu lugar. E quanto mais eles clamam, mais Faraó aperta o calo deles. Na verdade, mais eles percebem, como aquele pato, que eles não nasceram para aquele ambiente, que eles não nasceram para aquelas circunstâncias. E eles começam a ver que eles não são patos. Eles nasceram para voar. Eles nasceram para o extraordinário. E quando nós começamos a clamar, nós começamos a reconhecer: esse não é o lugar de Deus para mim. Você já se perguntou isso? Você tem certeza que aonde você está trabalhando, a profissão que você escolheu para você, aonde você está, o que você está vivendo, é vontade de Deus para a sua vida, ou você nunca se perguntou? Mesmo no calor da situação. Porque a gente se acomoda tanto que a gente se acomoda até com a dor. Sabia disso? Eu conheço uma pessoa que conviveu 15 anos com um apêndice suporado. Ela sentia dor, mas ela estava tão acostumada a sentir dor que ela conviveu com aquilo. E quando ela foi para uma mesa de cirurgia, operar uma outra coisa que o médico viu: que é isso? A senhora nunca... Eu já estou acostumada com aquela dor. A gente se acostuma com a dor. Você já se perguntou se o que você está vivendo é vontade de Deus para a sua vida? Israel começou a clamar e começou a perceber que não. E conforme tudo agravava, mais o incômodo gerava. Você tem orado e o incômodo está nascendo sobre a sua vida? É de Deus. É de Deus. É para ficar incomodado mesmo. Tem que expulsar do ninho, mandar fora, para a gente viver aquilo que a gente nasceu para viver. E quando Israel começa a clamar, eles têm a sua visão restaurada. Que visão, pastora? A visão de uma terra nova, de um tempo novo. A visão que é dada por Deus, exatamente no versículo qual nós lemos. Eu tenho uma terra para eles, que não é o Egito. Não está lá no Egito.
É uma terra que mana leite, que mana mel. É uma terra farta. É uma terra onde eu vou constituir eles como povo forte, nação santa, propriedade exclusiva. Eles não vão viver debaixo da guarida de ninguém. Eles vão viver debaixo do meu nome, debaixo da minha orientação. Eles vão ser fortes e eles vão ser valentes em tudo aquilo que eles fizerem. Deus dá a visão para Moisés. Quando o povo começa a clamar, o texto diz que Deus ouve, gente. Quando nós nos dispomos espiritualmente para orar, clamar, jejuar a Deus, nos reconhecendo fora da vontade de Deus, porque existe um incômodo muito grande na nossa vida, fique certo, Deus está ouvindo. Mas muito mais do que ouvindo, o texto diz que Deus está vendo e restaurando a nossa visão. E aí, o que é visão, pastor? Visão é uma orientação espiritual. É como essa bússola aqui. É um onde. O para onde Deus deseja nos levar. Deus, então, por causa do clamor de Israel, lembra eles, olha, eu vou levar vocês para um lugar, para um onde, para uma terra que mana leite e mel. Quando nós começamos a clamar, a nossa visão, a nossa bússola espiritual, que tem hora que está quebrada por causa da acomodação, ela é restaurada. E Deus dá um norte para onde a gente deve ir. Deus dá um norte para onde a gente deve ir. É um tempo novo na sua vida. É uma visão nova na sua vida. É um tempo de fortalecimento na sua vida. É um tempo de restauração na sua vida. É um tempo de capacitação na sua vida. Você está achando que você já experimentou tudo de Deus? Engano seu. Tem coisa muito melhor, muito maior. É muito mais do que nós pedimos e nós pensamos. Mas nós precisamos da visão de Deus para poder saber onde isso está. Nós precisamos da visão de Deus. E quando nós clamamos, a nossa visão do onde é restaurada. Nós percebemos que nós estamos num processo de travessia, de sair de onde nós estamos para onde Deus deseja. Nós precisamos ter coragem. Coragem. Coragem para quê, pastora? Para enfrentar grandes oposições. Deus poderia ter pego o povo e feito assim, e plantado lá na terra? Poderia ou não poderia? Ô, gente, de Deus eu não duvido nada. Poder ele tem. Ele poderia ou não poderia? Uma manhã linda, ensolarada, Faraó dá um ataque cardíaco, pá, cai todos os generais e o povo, vamos para Canaã, feliz, sem problema nenhum, tá tudo lindo. O solo, o piso tá lisinho, limpinho, passou pano para o povo passar. Deus poderia ou não poderia? Mas não é o jeito de Deus fazer as coisas. Tudo tem um processo e a gente tem que ter coragem de enfrentar oposições. Porque Deus levanta um líder. Um líder que é boca de Deus para dizer, olha, vocês clamaram, Deus ouviu, Deus viu, Deus está dando a visão, nós vamos para um tempo novo, nós vamos atravessar. Deus já deu o onde, Deus já deu a visão, Deus já deu o lugar. Só que, a cada vez que Moisés ia a Faraó, Deus manda você deixar o meu povo ir, mas Faraó ficava nervoso. E aí, tudo começa. É água que transforma em sangue, é fogo e pedra que cai do céu, é trevas imensas. Leiam Êxodo de 1 a 15 para vocês perceberem. Gente, leiam. Por favor, não fica na novela só não. Leiam o texto de Êxodo de 1 a 15. A novela é ótima, veja depois, mas lê o texto primeiro. Ou o filme, o que quer que seja. Porque Hollywood tem licença poética para poder enfiar coisa que ele não tem. Eles têm que enfrentar oposições. E sabe o que acontece? Nos primeiros momentos, a cada vez que Moisés operava em Deus o milagre, os magos de Faraó iam lá e faziam o mesmo. O inferno, a oposição, ela se levanta para nos confundir. Eles podem fazer o mesmo. Poder por poder está pareado.
Só que chega um tempo, conforme nós vamos nos fortalecendo nessa coragem, vamos avançando, a mão de Deus vai se fazendo cada vez mais forte, mais potente. E as máscaras vão caindo. As mentiras vão cedendo e nós começamos a nos fortalecer em Deus, porque chega uma hora que os magos de Faraó não dão conta de fazer mais. E Deus vai operando, só que Faraó resiste. Mas Deus avisou que Faraó ia resistir. Falou com Moisés, você vai a Faraó, mas ele não vai deixar o povo ir. E é minha mão que não vai deixar, sou eu que estou endurecendo o coração de Faraó. Está difícil, meu irmão? Quem garante que não é Deus? Piorou? Quem garante? As oposições, elas vão crescendo. Faraó vai se levantando cada vez mais, vai resistindo. E isso vai trabalhando a fé do povo, porque pensa você, deixa meu povo ir, pode ir. Aí Faraó vai e fala assim, não, mas eu não vou deixar mais não. Deixa meu povo ir, pode ir, Moisés, ora por mim, manda essa praga embora. Não, mas não vai mais não. Ah, deixa meu povo ir. 10 vezes. 10 vezes Faraó ficou. Talvez você e eu ficaríamos, não vai nada, é igual o metrô que prometeram para nós e não cumpre de jeito nenhum. Mas não vai nada. Moisés, olha, você está acabando com o Egito, meu filho, olha essa bagunça, porque o povo estava no meio daquela situação, gente, aquilo era uma grande tribulação. Pastora, mas Deus conservou o povo, conservou, mas você queria estar no meio daquela situação? A pandemia esteve aí. Para a glória de Deus, não pegou a gente. Nós estamos aqui, vivos, fortes no Senhor. Mas você sofreu ou não sofreu? O povo estava no meio daquele calor. Moisés, desiste, meu filho. Nós vamos morrer. Você vai acabar com a água, você vai acabar com a terra. E esse homem não vai ceder de jeito nenhum. Vai. Porque se Faraó tem mão poderosa contra nós, a mão de Deus é muito maior, é muito mais forte e é muito mais poderosa. E quando o mar está diante de nós, que ainda assim o povo sai da terra, até que enfim, pelo menos nós colocamos o pezinho para o lado de fora. Faraó ainda vem atrás. Se prepare para enfrentar resistências. Se prepare para enfrentar oposições. Se prepare para se fortalecer. Não desanime quando as coisas contrárias começarem a acontecer. Porque a palavra de Deus diz, no texto que nós lemos, que Deus ouve, que Deus vê. E fique tranquilo, Deus desce para resolver. O nosso Deus é um Deus que age. O nosso Deus é um Deus que faz. E se Ele disse que está conosco, pode tudo ficar mais difícil, mas nós vamos chegar lá. Coragem! Coragem! A tribulação só produz em nós peso de perseverança. Só isso que ela pode fazer conosco. Mas se prepare. Faça como Israel fez. No último ato de Deus do Egito, quando Deus falou assim, você mexeu com meu filho, Faraó? Ô, gente, Deus age igual mãe tem hora. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Fala se não é assim. Não mexa com uma mãe se você tem juízo. Por favor. Não mexa com uma mãe se você tem juízo. Mexeu com meu filho, Jacó é meu filho. Mexeu com meu primogênito? Você me... Peraí. Quando Deus faz o seu último ato no Egito, Moisés fala com o povo, prepara, chinelinho no pé, cajado na mão, prepara para atravessar. Coragem, eu vou abrir o mar, eu vou torcer o nariz de Faraó, eu vou ser glorificado nessa situação, eu vou fortalecer vocês, vocês vão atravessar, vão chegar na terra nova e eu tenho o melhor, o extraordinário, o incrível, algo improvável na vida de vocês. Sandália no pé, mochila nas costas, cajado na mão, bora! Deus está fazendo, Deus está ao nosso favor. Coragem. Eu desejo viver isso.
Você deseja viver isso? Você vê e sente um incômodo. Pastora, parece que tem um espinho espiritual me incomodando. Tem gente que faz isso. Deus está te tirando da acomodação. Se faça essa pergunta, você está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida? E se você entende que não, você sabe qual é a visão de Deus para a sua vida? E a minha última pergunta é: você tem coragem de enfrentar as maiores oposições da sua vida? Mas você quer viver o que Deus tem para você? Você deseja viver algo que você nunca viu, nunca ouviu e nunca experimentou? Porque Deus tem uma palavra para nós. É tempo de atravessar. Eu estou pronta. Vocês estão prontos? Vocês desejam viver isso? Sandália no pé, cajado na mão. Se coloque de pé, porque nós vamos orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós vamos fazer um exercício espiritual agora, gente. A primeira atitude do povo foi clamar. Eu vou te dar a oportunidade agora e faça isso audível. Não se incomode com quem está à sua direita e à sua esquerda. De você abrir a sua boca e chorar na presença do seu Deus. Abra sua boca e comece a clamar. Você que sente um incômodo. Você que sabe que você não está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Comece a clamar. Deus está ouvindo, Deus está vendo, comece a clamar, comece a clamar. Gente, abra a sua boca, erga os seus braços se você quiser. Essa casa é a casa da liberdade, quem quiser ajoelhar, ajoelha. Clama: Pai, eu não estou vivendo a tua vontade no meu casamento. Eu não estou vivendo a tua vontade, meu Pai, na minha casa. Pela revelação da tua palavra, eu não estou vivendo a tua vontade com a vida dos meus filhos. Eu não estou vivendo a tua vontade, meu Pai, na minha vida profissional. Eu não estou vivendo a tua vontade nessa casa. Foi muito bom durante um tempo, Deus, o que vivi, mas eu sinto um incômodo. É tempo de sair da acomodação. Deus está levantando pessoas para sair da acomodação. A ordem de Deus é: sai, levanta. Esse lugar eu usei, mas ele não é para você. Você não nasceu para andar igual pato. Você nasceu para voar e alcançar os céus. São coisas muito maiores, muito mais incríveis aquilo que eu tenho para você. Clame, clame, clame. Você que tem um incômodo, meu irmão e minha irmã, clame ao Senhor. Abra sua boca. Abra sua boca como se fosse a sua última oportunidade de orar nessa terra. Abra sua boca como se fosse a última oportunidade que você tem de pedir a Deus ajuda. Peça a Deus ajuda. Ajoelhe se for necessário. Clame. Coloque a boca no pó. Deus está trabalhando ao nosso favor. Ele está ouvindo, Ele está vendo. Clame, clame, diga: Deus, eu não estou vivendo a tua vontade. Eu não estou vivendo o teu querer. Eu não estou vivendo, chore, não tem problema. Não estou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim. Não foi para a dor que Deus nos criou. Não foi para a chibata, para a escravidão que Deus nos criou. Não foi para sermos tirados da nossa alegria que Deus nos criou. Não foi para isso. Não se acomode com a dor. Clame, clame, clame. 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 Clame, clame, clame. Diga: Deus, não é para isso que eu vivo, não dá. Não é possível, Deus, que o Senhor só tem lágrimas para mim. Não é possível, não é possível. Você se acomodou nesse casamento. Você se acomodou
acomodou na sua visão ministerial. Você se acomodou num tempo que foi de Deus, mas passou. É tempo do novo. É tempo do extraordinário. Clame, clame, clame. Deus está ouvindo. Deus está vendo. Deus está trabalhando. Deus está movendo. Deus está restaurando a sua visão. Deus está nos dando um norte. Bússolas espirituais estão sendo restauradas. Ei, Deus vai te dizer o que você tem que fazer. Deus vai te direcionar aonde você tem que ir. Deus vai levantar você para saber em qual lugar, com quem, como você deve fazer. Deus dá a orientação. Deus dá a visão. É tempo do novo. É tempo de atravessar. É tempo de atravessar. Eu quero ministrar sobre a vida de pessoas que têm enfrentado o calor das circunstâncias. Ei, é para você sair daí. Ei, a tribulação só pode produzir em nós peso de perseverança, coragem. Coragem de viver o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, coragem para enfrentar as oposições. Nós agora estamos nos consagrando para um tempo de travessia. Nós entraremos num tempo de jejum, oração e ministração espiritual, e Deus está movendo. Se Ele tiver de escurecer o céu, Ele faz. Se Ele tiver de transformar águas em sangue, Ele faz. Se Ele tiver de fazer o que Ele tem que fazer, Ele vai fazer. Não se preocupe, coragem. A mão de Deus é poderosa. A mão de Deus é graciosa. Coragem. Clame. E agora erga suas mãos, porque nós vamos orar por essa casa. Porque em nome de Jesus, durante 53 anos, nós vivemos coisas maravilhosas. Durante 53 anos, Deus nos tratou, Deus moveu sobre nós, Deus esteve conosco, mas agora é tempo de atravessar. Atravessar Barreiro. É novidade, Barreiro. É igreja nova, Barreiro. É mentalidade nova, Barreiro. É visão nova. Sandália no pé, Barreiro. Nós vamos viver o extraordinário. Algo maravilhoso está sendo gerado nessa casa. Essa casa está vivendo um mover no céu. Um mover de Deus. Um mover de Deus, algo maravilhoso. Deus está nos levando para uma Canaã. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai prosperar, essa igreja vai vencer, essa igreja vai gerar filhos espirituais. Pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser restauradas, batizadas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, serão discipuladas. Barreiro, se prepare, porque nós viveremos o que nunca vivemos até então. Essa é a palavra e a visão de Deus para nós. Estejam preparados, sandália no pé, Barreiro, porque nós vamos atravessar. E se o mar estiver diante de nós, Ele vai abrir e você e eu passaremos aos pés enxutos, e Faraó não existirá mais. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está transformando toda tristeza em alegria. Deus está transformando todo o sepulcro em novidade de vida. Mas
morta, pastora, não interessa. Jesus é a ressurreição e a vida. Ressuscita em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas de situações de morte, como Israel estava, para uma situação de novidade de vida. Nós viveremos o melhor de Deus. Deus está transformando. Deus está transformando. Deus está transformando. Deus está transformando.